O assunto do nosso vídeo de hoje é autoconhecimento. Você já olhou para a sua infância? Você já olhou para os rótulos que te colocaram na infância e que você acreditou? Pois então, por que esse processo é tão importante na educação das nossas crianças? Vai ser o tema do nosso vídeo de hoje. Estamos no livro Educar Sem Pirar, da Nanda Perin, que é psicóloga, dona do Instagram Psimama. Eu sou a Liz Giacomelli, sou formada em Psicologia Positiva, Programação Neurolinguística, Educação Vive Consciente, sou jornalista e trabalho com crianças há 22 anos. Sou mamãe da Isis, de 3 anos e 2 meses. Ô fase desafiadora, meu Deus! Por isso que a nossa manhã sem roteiro, que era para ser às 9 da manhã, tá acontecendo agora 12:30. Então eu tô fazendo, gente, já um dia sem roteiro, porque os nossos filhos são a nossa prioridade, né? Então toda a minha vida se adequa aí à realidade da minha filha nesse exato instante. Olha que bacana essa parte do livro. Depois você me conta aí que insight você teve, né, sobre o que a gente vai estudar hoje. Depois de falar tanto sobre os processos da criança, vamos entender os processos da gente? Aqui vamos falar sobre os nossos próprios processos, conhecer melhor como a gente funciona, quais são os nossos gatilhos, aprender técnicas para conseguir lidar melhor com a gente no dia a dia. Assim, conseguindo fazer no nosso dia a dia o que queremos que nossa criança aprenda. Isso é necessário, uma vez que modelar é fundamental na educação de nossas crianças. Isso se dá porque temos neurônios espelho, responsáveis por analisar neurologicamente o comportamento das pessoas à nossa volta. Na primeira infância, os neurônios espelho estão massivamente e ativamente presentes por ajudarem no aprendizado. Por isso que, assim, gente, todas as pessoas que conviverem com os nossos filhos, não é pra gente fazer uma bolha, né? Mas eles vão estar construindo o que é certo, o que não é, o que não faz sentido nos valores que a gente tem. É tudo na infância. Um bebê recém-nascido já imita seus cuidadores, enquanto um bebê aprendendo a andar está apenas neurologicamente copiando os movimentos à sua volta. Você não fica ensinando para o bebê, pé para frente, agora o outro, olha eu fazendo, para ele aprender a andar. Ele simplesmente aprende e no cérebro dele aqueles movimentos já estavam sendo preparados há muito tempo. Os caminhos neurais necessários para andar já estavam sendo traçados por meio de observação e de espelhamento. Dessa mesma forma, a criança vai se basear em você, nós, para muita coisa. Sua maneira de reagir, seu jeito de falar e até as suas explosões de raiva. Gente, a minha filha tá falando assim pra mim: ô mãe, não me irrita? Exatamente o que eu falo pra ela. Ai filha, deixa a mãe aqui, não me irrita. Não lembro se eu já falei isso aqui em vídeo, mas essa é a atual fase que eu tô passando. Sua maneira de reagir, seu jeito de falar e até suas explosões de raiva. De fato, os neurônios espelho também protegem o bebê, ao passo que nesse espelhamento também se comunicam com o corpo do cuidador. Se o seu cérebro, Dino, aparece numa crise de birra sua, querido adulto, a sua criança também vai colocar o Dino dela para fora. E é importante você saber disso para se conscientizar de como a paz e a leveza do seu dia a dia com a criança não mudam só com as suas expectativas e conhecimento sobre ela. Oi, Jéssica, bem-vinda. Mas também com o seu autoconhecimento e melhora na hora de agir com ela ou perto dela. Sabe pedir para não gritar gritando? Mais ou menos isso. A atmosfera da casa faz toda a diferença no humor da criança, que tende a dançar conforme a nossa música, porque o nosso corpo é sua referência de proteção, de calma e de cuidado. Se eu analisar, você percebe que a atmosfera da casa está estressante e está pesada, provavelmente observará o corpo da criança acompanhando esse ritmo. Isso é fato, gente, comigo direto acontece, tá? Mas a boa notícia é que o contrário também é real. Busque se conhecer, trabalhar isso em você e o resultado será sentido por todo o ambiente da casa, inclusive as crianças. Conforme a gente falou, quando a gente era criança, os nossos pais não tinham informações sobre a importância das emoções. Aprendemos a não chorar, seja porque foi só um susto,
ou porque fomos corajosos no exame de sangue. Era bem visto não sentir, ou pelo menos não demonstrar aquilo que estávamos de fato sentindo. As emoções proibidas, como a tristeza e a raiva, eram engolidas a seco e ignoradas, com quem coloca sujeira debaixo de um tapete e finge que deixou de existir. Aprendemos que cada emoção tem uma cara, uma expressão, e com isso aprendemos também a julgar não só os outros, como a nós mesmos, nos impedindo de fazer aquelas expressões para a gente não levar bronca. O medo, a tristeza, a raiva eram todas emoções de crianças bobas e fracas. E precisávamos ser fortes e corajosos, bonzinhos e quietinhos, os alunos exemplo da sala, de quem a professora não ouve um pio. E a expressão das emoções não era a única proibida de forma silenciosa e inconsciente pelos adultos. Qualquer tipo de expressão sobre quem éramos era reprimida. A gente não tinha voz, né, quando era criança. Quantas vezes a gente ouviu, para de bobeira, ou quer chamar atenção, ou coloca uma melancia na cabeça, simplesmente porque queria fazer piadinhas ou fazer uma careta besta, abraçando toda a bobeira que há em mim. Sabe crianças que são divertidas, animadas? Nem isso as crianças podiam ser. Depois que eu criei a Psimama, me percebi muito séria nas lives. Mas nas palestras eu conseguia me divertir e as pessoas me chamavam de engraçada. Depois de analisar, percebi que nas lives eu tinha medo de os meus amigos de adolescência virem e rirem de mim. Eram eles que diziam que eu só queria chamar a atenção com bobeiras, que deveria colocar uma melancia na cabeça. Isso ficou gravado em mim e se tornou medo na hora em que me percebi vulnerável nas lives, podendo ser vista por qualquer um. Gente, isso é muito grave. Quantas crianças estão sendo caladas, silenciadas, sofrendo julgamentos por elas não poderem ser quem elas são, né? Depois que entrei em contato com essa ferida, pude então lidar com isso até que finalmente hoje em dia consigo me divertir, fazer bobeiras e ser genuína. E esse autoconhecimento me fez ver que eu deixava muitas vezes de ser boba com os meus filhos por esses mesmos motivos. Entrar em contato com tudo isso com certeza me ajudou demais na minha relação com o Theo e o Gael, assim como o meu autoconhecimento sobre as minhas birras e crises de raiva. É por isso que nos 3 pilares da inteligência parental temos o autoconhecimento antes do relacionamento. Porque é fundamental termos uma boa relação conosco para a gente conseguir ter a melhor relação possível com qualquer pessoa. Portanto, no capítulo sobre relacionamento vamos falar mais a fundo sobre a legitimação dos sentimentos da criança. Mas antes, precisamos conversar sobre legitimar os nossos próprios sentimentos. Essa legitimação faz parte do processo de corregulação que vimos anteriormente. Como expliquei, não vamos conseguir corregular uma criança enquanto estivermos desregulados. Vamos agora falar do próprio processo de regulação e com autocontrole emocional. Você sabia que grande parte das coisas que sabe sobre sua vida são discursos de outras pessoas? Fiquei maravilhada com isso no livro O Poder do Discurso Materno, da Laura Gutman, que me ajudou a descobrir que muitas das coisas que eu pensava saber sobre quem eu sou e a minha história eram, na verdade, versões que alguém me contou. Olha que loucura isso! É natural que isso aconteça. Meus pais só podem me contar as coisas do ponto de vista deles. E isso sempre será parcial. Acontece que nesse processo acabamos dependendo demais das facilidades e dificuldades das outras pessoas, além de nos limitarmos à perspectiva delas. Olha só o exemplo que ela dá. Eu não sei o exemplo de vocês, mas o meu... Eu sempre era difícil, a criança, problema, agitada, não parava quieta, estava sempre em função, assim, esses eram os meus rótulos, assim, sabe? Destruía as coisas, não respeitava, era mal educada e por aí vai.
Uma vez, em um workshop, uma senhora disse que quando era pequena apanhava muito, porque era muito levada. Pouco depois, fizemos um exercício de voltar a um dia das nossas infâncias para analisar esses rótulos, e ela percebeu que tinha apanhado por uma coisa muito costumeira na vida das crianças: brincando. Ela derrubou algo que caiu e quebrou. Ela não tinha muito espaço para brincar e estava muito empolgada e apanhou muito por isso. Até então, ela acreditava que era um estorvo na vida da mãe dela, sendo a criança levada que era. Ela sentia uma dívida de gratidão com essa mãe, algo que pesava na vida, por ter sido uma filha tão difícil para essa mãe. Olha o peso que essa pessoa carregava. Ela chorou demais nesse dia, abraçou a criança que ela era e disse: "Você não era um peso para ninguém, só estava presa numa casa sem quintal." Ela conseguiu perceber a mudança de perspectiva sobre si, sobre a própria vida, sobre a sua própria personalidade. Disse que estava saindo de lá com a sensação de que tinha tirado um peso nas costas. As crianças sempre se sentem responsáveis por tudo que acontece à volta delas, sabiam disso? Isso significa que esse processo acabou por aí, que era só isso? Não, mas com certeza começou nesse momento algo muito forte, profundo, um ponto de partida, uma redescoberta de si mesma. O mais importante aqui, agora, é você perceber o reflexo que isso teve no dia a dia dela com as suas próprias filhas. Não só a forma de enxergar a criança, a infância, como também de aceitar as suas filhas e de não rotulá-las, para que não cresçam com esse peso simbólico para o resto da vida, definindo como se enxergam e quem pensam que são. É importante perceber como as expectativas irreais foram cruciais para toda essa história. O que essa mãe esperava de uma criança pequena trancada numa casa? Que maturidade e autocontrole eram esperados da criança tão novinha como na lembrança que teve? E o que seria uma criança levada? A não ser uma criança saudável que quer brincar mesmo estando trancada dentro de uma casa sem quintal. Além de desconstruir expectativas irreais, é bom entender também como os rótulos são nocivos na infância. Sejam rótulos ruins, como levada, chorona, chata, ou bons, como o inteligente, o engraçado ou a boazinha. Porque esses rótulos são apenas isso, são rótulos. Generalizações que resumem de forma impessoal toda a complexidade de um ser humano. Como a autora descreve no livro que mencionei, a criança se sente vista e amada com base nesses rótulos. Acaba inconscientemente por reforçá-los. Ela não se sente no direito de ser qualquer coisa diferente daquilo, de evoluir para novas formas de ser e carrega esses rótulos para seus próprios relacionamentos, na relação consigo mesma e opinião pessoal para o resto da vida. É uma profecia, na verdade, que se realiza porque foi proferida. Porque vamos combinar, gente? Ah, você é muito inteligente. Tá, mas às vezes a gente não é muito, né? Às vezes a gente é. Às vezes a gente tá inteligente. Às vezes a gente não tá muito inteligente, né? A gente, ai, nem pensei do assunto. Acho que é isso que ela quer dizer. É isso que ela quer trazer, sabe? Esses julgamentos, né? Se você parar para analisar agora, consegue identificar quais rótulos da sua infância carrega até hoje? Consegue se perceber reforçando esses rótulos mesmo sem querer? Minha mãe sempre me disse que eu era sem jeito, que eu era estabanada, e é impressionante como eu não derrubo uma coisa sequer por semanas até estar de frente com ela. De repente, a mão fica mole, os cálculos ficam imprecisos e eu sou capaz de errar as coisas mais banais e de forma inconsciente. O pior é que quando ela percebe e comenta, eu fico chateada, então é um processo inconsciente bem burrinho, porque eu não queria ser reconhecida por isso. Devagar fui entrando em contato com muitas coisas semelhantes que havia carregado por toda a vida. E aqui vale uma observação importante. O objetivo não é julgar nem culpar nossos pais. Pode ser que em algum momento isso chateie você, que o faça sentir raiva dos seus pais, e isso não é o problema. Se chatear e ter raiva fazem parte do processo de superação. Isso não significa que você esteja desonrando ou cortando relações com os seus pais. Significa que você entende que eles deram o que tinham para dar e mesmo assim isso pode ter feito mal a você.
E reconhecer o mal que isso fez a você não significa dizer que seus pais não o amaram ou que você não ama mais seus pais. É apenas uma etapa importante no processo de autoconhecimento. É entender que você hoje é o adulto que pode descobrir de verdade quem você é. Quais habilidades você tem? Quais rótulos realmente não o definem? Reconhecer que hoje você é o adulto da vez, que pode se permitir chorar, que não menospreza suas tristezas, que legitima suas emoções, se acolhe, mesmo que não tenha sido acolhido na infância. E, gente, essa parte dos rótulos, que ela fala bastante aqui sobre o autoconhecimento, são crenças, nada mais são que crenças que a gente vai desenvolvendo ao longo da vida e que às vezes inconsciente nos prejudicam, né, para a gente atingir um objetivo. Então, eu recebo às vezes crianças que os pais já apresentam elas como tímidas, né? Ele é coisa. Mas não liga não, ele é assim, ele é meio tímido, ou ele é bicho do mato, ou ele nananã. E já fala todas as características da criança, características que na verdade são julgamentos de algumas situações que a criança teve, que ela ficou tímida e tá tudo bem, né? Às vezes a gente fica tímido, né? Eu vou dar um exemplo da minha filha, quando ela chega em festa, em lugares com muita gente, olha, ela fica mais de meia hora na dela, quieta, observando, olhando o espaço, porque, né, ela chega num lugar, ela não conhece muita gente, ou é tudo novo, ela não sabe, então ela vai, ela é o jeitinho dela, né, e ela fala muito isso, esse é o meu jeitinho, deixa eu fazer do meu jeitinho, porque a gente fala, né, que cada um tem seu jeitinho, cada um tem sua forma, né, desde que não desrespeite o outro, não desrespeite o espaço, né? Não infrinja as regras do lugar, a gente tem nosso jeitinho de lidar, nosso jeitinho de agir, nosso jeitinho de falar. E a gente, como pais, se a gente puder respeitar esse jeitinho dos nossos filhos, em alguns momentos encorajar, por que não? Sabe? Em alguns momentos, olha, será que não é alto demais? Vamos olhar, vamos explorar. Você quer minha ajuda? Se precisar, tô aqui. Com ponderações, né? Não é nunca posso elogiar, nunca posso encorajar, nunca posso deixar minha criança chorar, nunca, entendeu? Sair do nunca e do sempre, né? Pra gente chegar nesse equilíbrio não é fácil, gente. Tudo que eu falo aqui, eu falo pra mim mesma. Eu falo pra mim. É muito desafiador realmente criar filhos. Muito. É muito desafiador. Se a nossa vida tá tudo fluindo, tá tudo bem, já é desafiador. Se acontecem coisas, problemas, desafios, sei lá, perder emprego, ente querido doente, enfim, N coisas podem acontecer que, vira tudo uma bagunça, né, na nossa vida. Se torna ainda mais desafiador educar, né? Então, quando a gente está consciente, tem muita gente que pergunta, que educação consciente, né? O que consciência? Consciência é a gente perceber por que estamos nesse momento, por que estamos sentindo isso, por que estamos agindo assim, o que nos incomoda. Consciência é, eu me conheço, eu conheço meu filho, eu conheço meu marido, eu conheço as pessoas à minha volta, eu tô bem, que referências eu tenho para estar bem, não estar bem, pedir ajuda, não pedir ajuda, acolher, não acolher, sabe? Isso é educação consciente, né? É estar consciente da vida e dos processos que a gente está vivendo. Espero que esse capítulo tenha ajudado você. O próximo vídeo vai ser sobre, deixa eu pegar aqui, autoconhecimento como caminho para a gente se autocontrolar. Como é difícil se controlar, né, gente? Quando as crianças estão descontroladas, a gente precisa se controlar. Como é difícil. Nossa, me pego me descontrolando em vários momentos. E respiramos bem fundo, tá? A vida real é essa, não é os 5 minutos que a gente vê no Instagram da maioria das pessoas, não é.
A vida real tem os seus perrengues aí, tem os seus desafios. Não pense que você está sozinha. Se eu não estivesse passando por o que eu estou passando na maternidade, tendo uma filha com temperamento mais colérico, né? Eu talvez não acreditaria que pudesse existir esse ímpeto, né? E hoje entendo o que a minha mãe queria dizer sobre mim quando criança. É muito intenso, é muito intenso. Beijo grande e até o nosso próximo vídeo, tá? Todos eles estão no YouTube ou no IGTV aqui do Instagram, tá? Beijo grande. Tchau, tchau.